E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a escalação ideal para o Vasco dar o pontapé, o início no Campeonato Brasileiro de 2025. Lembrando que tem alguns jogadores, como a situação do Felipe Coutinho, que deve ficar aí uns 30 dias fora, então ele não vai participar da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Santos, muito provavelmente. Mas aqui é um time base do Vasco, o time titular ideal, um time base do Vasco ideal se todos os jogadores que retornam de lesão estiverem à disposição. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Também vamos comentar sobre algumas posições que o Vasco precisa contratar, que eu acho que o Vasco não tem titulares à altura para sua história no elenco ainda. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E pra você que não sabe, tá rolando a nossa rifa premiada por apenas 99 centavos. Você concorre a 10 mil reais em prêmios. E se você tirar um desses 6 números premiados que está aparecendo aqui na tela agora, é 200 reais no seu Pix. Você comprando somente um número por 99 centavos. O prêmio principal é de 5 mil. O segundo prêmio principal é de 2 mil reais. Fora também os top compradores. Se você for o top comprador número 1, você já garante 1000 reais no seu Pix. Se você for a pessoa que mais comprar números. E sucessivamente também tem prêmio pro segundo e pro terceiro. Bora pro vídeo. E quer comprar Whey Protein e creatina de qualidade que vai te ajudar no ganho de massa muscular ou a perder peso? É na Salt Suplementos, também aqui no link do comentário fixado. Utilize o meu cupom promocional Clubista5 para você obter 5% de desconto nas suas compras. É o melhor Whey Protein e creatina custo-benefício do mercado atualmente. É a que eu tomo e que me ajuda demais, cara, no meu dia a dia. Bora pro vídeo. Então, galera, esse é o time que eu acredito que é o ideal para o Vasco ter uma temporada tranquila em 2025. A gente sabe que a situação do Vasco, até por conta do baixo investimento nessa temporada, não é um Vasco que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, só se fosse algo muito surpreendente que a gente sabe que não vai acontecer por conta do nosso elenco. Nosso time também titular, que não é lá essas coisas. Mas o nosso time ideal, que eu acredito assim, o time do Vasco com todo mundo à disposição, o time ideal do Vasco titular é com o Léo Jardim no gol. Na lateral direita, tanto faz Paulo Henrique ou Puma, para mim são dois laterais nota 5, laterais que, cara, tem muita dificuldade de atacar, tem muita dificuldade de defender, não são laterais que estão à altura do Vasco, essa é a realidade, são jogadores com muita dificuldade técnica, mas são dois laterais ali, ok, nota 5, como eu falei, jogadores que não vão ser brilhantes, vão fazer um ou outro jogo bom, mas que em outras partidas vão comprometer com falhas. Mas, teoricamente, o Paulo Henrique é o titular da lateral direita, o Puma é o reserva. A dupla de zaga é João Vitor e Lucas Freitas até o momento, até porque o Maurício Lemos não tem como a gente ter uma análise, uma leitura sobre o atleta, como ele está jogando atualmente, porque ele não joga. A dupla de zaga do Vasco que jogou sempre foi João Vitor e Lucas Freitas nesses últimos jogos de campeonato carioca, então teoricamente eles são os titulares da posição. Na lateral esquerda a gente tem o Lucas Piton, que é um jogador que tem me decepcionado bastante nesse início de ano. Eu acredito que o Vasco deve buscar um lateral esquerdo titular para o seu elenco na temporada de 2025 ainda. A gente sabe das dificuldades financeiras do Vasco, mas o Lucas Piton não é um lateral para ser titular do Vasco, essa é real. É um lateral lento, é um lateral que não acrescenta tanto também defensivamente. O Lucas Piton vive o seu pior momento com a camisa do Vasco. O clássico que ele fez sábado diante do Flamengo foi uma das coisas mais tenebrosas que eu já vi de atuação de laterais esquerdos. Foi muito ruim o jogo do Piton. Então, no máximo, o Piton para mim é um jogador para compor elenco. Eu não enxergo ele como titular do Vasco. Só que o problema é, o Vasco tem dinheiro para contratar um titular? Infelizmente, a gente sabe que não tem. Se contratar, vai ser outro jogador meia boca. Inclusive, saiu a notícia agora que o Vasco estava próximo de fechar com o Marçal. Mas os inteligentes da nossa diretoria, em vez de contratar o Marçal, que é um lateral, que eu acho que seria titular no Vasco bem fisicamente, foram buscar a renovação do Vitor Luiz. Era mais barato, né, renovar com o Vitor Luiz, com o horroroso Vitor Luiz. Jogador que é completamente descartável no Vasco, o Vitor Luiz. Nem coloco aqui mais. E aí a gente tem para volante titular o Hugo Moura para ser esse primeiro volante do Vasco, e o segundo volante titular do Vasco eu acredito que é o Tietê. O Paulinho vai ter que correr para mostrar novamente qualidade, para mostrar o seu espaço, que vale a pena ele ser o titular do Vasco. Eu acho o Tietê um jogador que nesse início de temporada vem se mostrando um atleta mais completo do que o Paulinho, um atleta mais compacto do que o Paulinho. Então o Paulinho vai ter que demonstrar dentro de campo que merece essa vaga, o Paulinho e o Jair. Teoricamente, na minha humilde opinião, e também o que eu acho que o Carille vai fazer é colocar o Tietê como titular ao lado do Hugo Moura. O Tietê não jogou porque estava se recuperando de uma lesão que ele teve no clássico diante do Botafogo, mas para a estreia do Campeonato Brasileiro ele estará 100%.
E aí na ponta direita a gente deve ter o Adson como titular. Ah, o Ryan é uma opção, ok, beleza. O Garré é uma opção. Pode chegar o Brian Palacios do Atlético Mineiro, mas todos vão ser opções. Eu acho que o Adson, bem fisicamente, é o titular da posição nessa ponta direita do time do Vasco. Ele ainda é o melhor ponta direita que a gente tem no elenco. O bom é que tem outras opções para brigar por posição. A gente sabe que o Adson, retornando de lesão, vai demorar um pouco para pegar ritmo de jogo, tem essa história toda, mas o Adson é um jogador leve, é um jogador que, sabe, flutua no campo, é bom jogador o Adson. Eu acho que ele tem que ser o titular dessa ponta direita do time do Vasco. O Ryan tem uma característica diferente do Adson. O Adson é um cara mais construtor, trabalha mais a posse de bola e eu prefiro o Adson. Não sei a opinião de vocês. No meio, o Felipe Coutinho tem que ser o titular do time do Vasco. Quando estiver bem fisicamente, o problema é esse. Quando ele estiver bem fisicamente, quando que o Coutinho vai estar bem fisicamente para atuar com a camisa do Vasco? Mais uma lesão e a gente vai ficar refém novamente do Payet. Enquanto o Payet tem contrato com o Vasco, ele vai ter que jogar aí como titular, como nosso meia. Não tem muitas outras opções. Na meia pelo lado esquerdo ou na ponta pelo lado esquerdo, como você preferir, eu acho que o Nuno Moreira chegou realmente para ser o titular dessa posição. Ah, mas ele não dá tanta profundidade, mas o Nuno Moreira é um jogador que ajuda muito a construir o jogo, um jogador que tem boa finalização, tem faro de gol e vive um bom momento. Digamos que nessa reta final de campeonato carioca, o Nuno Moreira foi uma boa surpresa aí pro Vasco, nesse jogo diante do Flamengo e também no jogo da Copa do Brasil, diante do Nova Iguaçu, foi um bom reforço. Os outros que chegaram, tanto o Garré quanto o Lloyd, ainda vão precisar demonstrar serviço, porque ainda não mostraram. O Nuno Moreira já mostrou que tem qualidade e por isso eu acho que ele vai ser o titular. Vai ser muito bom quando a gente tiver o David, que é um jogador que tem uma característica diferente, é realmente mais um ponta do que o Nuno Moreira. E aí para a posição de centroavante, sendo polêmico aqui com vocês, eu acho que o Verratti não tem futebol para ser centroavante do Vasco. O Vasco deveria buscar um centroavante mais móvel, mas que também saiba fazer gol. O Verratti mata muitas das jogadas do Vasco, trava o jogo do Vasco, se tornando apenas jogadas de cruzamento. Eu acho que o Vasco precisa de um centroavante com uma característica diferente. É bom você ter o Verratti no elenco, é um bom atacante sim, mas não é jogador para ser titular do Vasco da Gama. O campeonato brasileiro é extremamente competitivo. Você não pode contar com um jogador que apenas... E você não pode contar com um jogador que apenas sabe jogar pelo alto. Um jogador que vai brigar lá na frente. Você precisa de um cara com qualidade para tabelar, para gerar espaço, para sair da área e abrir espaço para pontas, para meias infiltrarem também. Um cara que vai receber uma bola de profundidade, vai poder disputar na corrida com o zagueiro, que é algo que o Verratti não faz. Então o Vasco fica muitas vezes sem opção de contra-ataque por conta disso. Mata muito contra-ataque o Verratti. Então é complicado, cara. Eu não acho que o Verratti tem que ser o centroavante titular do Vasco. A questão é, a gente não tem... A questão é que o Vasco não tem recurso financeiro para buscar um centroavante titular, que a janela tá fechada. A única janela que tá aberta é a janela doméstica. Então o Vasco vai ter que se reinventar aqui no mercado doméstico, pegar algum jogador de empréstimo, algo assim do tipo, e tentar recuperar esse atleta para ser o titular da posição. Mas eu quero saber a opinião de vocês também embaixo. Concordam ou não concordam comigo? E a gente tem que sempre se lembrar de uma coisa. Nenhum jogador é maior do que o Vasco. Não, nenhum jogador é intocável no time do Vasco. Se não está jogando bem, se não está agregando como esperado, tem que ter outro jogador pelo menos para disputar posição. E é o que acontece com o Verratti. Eu vejo muitos torcedores que gostam, que tem carinho, também tem um carinho enorme pelo Verratti. Mas o Vasco precisa também de outra opção de jogador. É só a minha opinião. Então esse é o time base aí do Vasco, ideal para ser titular. É um time nota 6, nota 7, vai em um dia inspirado aí desses jogadores. Nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, é nóis, fui!